Fala, gente linda. Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para continuarmos o estudo da ecologia. Hoje trataremos de cadeias e teias alimentares, certo? Parte teórica e no próximo vídeo uma bateria de questões. Fiquem atentos porque a aprovação de vocês é logo ali, certinho? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Primeiro vamos tratar de cadeias alimentares, certo? Depois eu vou falar sobre as teias. O que seria uma cadeia alimentar? Observem aqui, cadeia alimentar, tá certo? O que seria? É uma sequência, tá certo? Observem. É uma sequência linear de seres vivos em que um organismo serve de alimento para o seguinte. Então, quando eu me refiro à cadeia alimentar, eu tenho uma sequência o quê? Uma sequência linear, onde um ser vivo vai servindo de alimento para o outro, certo? Olha, uma sequência linear de seres vivos em que um organismo, não necessariamente um animal, certo? Pode ser uma planta, pode ser um fungo, certo? Pode ser um animal, micro-organismos, tá certo? Então é um organismo vai servindo ali de alimento para o outro. E nesta sequência linear. Aí aqui, pessoal, observem aqui, nesta imagem, o que é que eu tenho? Eu coloquei aqui para a gente analisar, certo? Uma cadeia alimentar terrestre. Olha aqui, a cadeia alimentar terrestre. E coloquei aqui a cadeia alimentar aquática. Tá certo? Vamos analisar primeiro aqui com cuidado esta cadeia alimentar aqui terrestre. O que é que eu tenho aqui, pessoal, nesta cadeia alimentar terrestre? Vamos lá ver, né? Eu tenho aqui, olha, a planta, depois eu tenho o grilo, o roedor, olha, a planta, depois grilo, roedor, serpente, gavião, fungos e bactérias. E aí, veja, observem agora nesse momento aqui as setas, tá certo? Porque eu já vou adiantando para vocês sem demora. A seta sempre na cadeia alimentar e na teia alimentar também, certo? Ela vai apontar para quem come. Então, veja, aqui eu tenho, olha, este grilo aqui comendo quem? A planta. Então, a seta aponta para quem come. Por isso que a seta aqui está apontando para o grilo. Aí quem é que vai comer esse grilo aqui? O roedor. Por isso que a seta aponta para o roedor. Ele come o grilo, certo? Seta aponta para quem come, certo? Não esqueçam disso. E aí, pessoal, o roedor vai servir de alimento para quem? Para a serpente. Então, setinha apontando para serpente. A serpente serve de alimento para o gavião. Setinha apontando para o gavião. E aí, os fungos, tá certo? Olha, observe que daqui do gavião eu não tenho uma setinha apontando para fungos e bactérias. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Certo? E aí vamos classificar aqui, observem. Porque eu tenho aqui, onde eu tenho aqui o produtor, aquele ser que produz seu próprio alimento. Quem seria o produtor aqui? O produtor aqui desta cadeia alimentar seria quem? Seria a planta, certo? Então ela aqui eu vou colocar o P de produtor. Por que produtor? Porque produz seu próprio alimento, produz a matéria orgânica, tá certo? Produz glicose a partir da fotossíntese. E aí, veja, o grilo é produtor, ele não é produtor, porque ele não produz matéria orgânica, não produz glicose. Ele precisa comer algo ali do meio, que no caso aqui é a planta, para suprir suas necessidades. Então ele é um consumidor, certo? Mas ele é o primeiro consumidor a aparecer aqui, ó, na cadeia alimentar. Então ele é um consumidor o quê? Ele é um consumidor de primeira ordem, ou consumidor primário, certo? Porque ele se alimenta do produtor, consumidor primário. Veja que o roedor aqui, ó, ele se alimenta de quem? Do grelo. Então ele é consumidor secundário. Por que consumidor secundário? Porque se alimenta do consumidor o quê? Primário. Veja que a serpente aqui se alimenta do roedor e o roedor é consumidor secundário. Então a serpente será consumidor o quê? Terciário ou de terceira ordem, certo? E eu pergunto a você, o gavião se alimenta de quem? O gavião se alimenta da serpente. A serpente é consumidor terciário. Então, o gavião será consumidor o quê? Quaternário, certo? Então, veja, pessoal, o produtor aqui é a planta, o grelo consumidor primário, pois é o primeiro a consumir aqui, tá certo? Alguém na cadeia alimentar. Depois, o roedor consumidor secundário, a serpente consumidor terciário, o gavião consumidor quaternário. Não esqueçam que consumidor primário pode ser chamado também de consumidor de primeira ordem, consumidor secundário de segunda ordem, terciário, consumidor de terceira ordem e consumidor quaternário, consumidor de quarta ordem, certo? E aí agora vamos analisar aqui os níveis tróficos. O nível trófico é a posição que ele se encontra ali na cadeia alimentar, certo? Vamos analisar aqui agora quem é o primeiro ser a aparecer aqui nesta cadeia alimentar.
É a planta. Então a planta aqui, observe, ela ocupa o primeiro nível trófico. Quem é o segundo? O grelo. Então o grelo ocupa o segundo nível trófico. Quem é o terceiro? O terceiro aqui é o roedor. Então ele ocupa o terceiro nível trófico. Quem é a serpente? Está em qual posição? Quarto. Então ela ocupa o quarto nível trófico. E o gavião, quinto nível trófico. Cuidado, o nível trófico vai partir do produtor, certo? O produtor é o primeiro a aparecer ali na cadeia alimentar. Então ele vai ocupar o primeiro, olha, ele vai ocupar aqui o primeiro nível trófico. Depois o C seguinte a aparecer na cadeia alimentar vai ser segundo nível trófico, que no caso aqui é quem? O grelo. E assim continua. Terceiro nível trófico aqui, o roedor. Quarto nível trófico aqui, a serpente. E quinto nível trófico aqui, o gavião. Eu dou um conselho a vocês, certo? Quando cair nas questões, primeiro coloque quem é produtor e continue colocando ali produtor, consumidor, primário, secundário e assim sucessivamente. E depois coloque os níveis tróficos. Porque senão vocês podem se confundir. Porque, por exemplo, observe aqui, ó. Esta planta aqui, ela é produtora, certo? Mas ela está no primeiro nível trófico. Tudo bem? Este grilo aqui é consumidor primário. Observe, mas ele ocupa qual nível trófico? Ele ocupa, desculpe-me, ele ocupa o segundo nível trófico. É a posição que ele está na cadeia alimentar, certinho? Então, primeiro você coloca produtor, consumidor e tudo organizadinho. E depois você vem com os níveis tróficos, partindo da planta, certo? Ou melhor, partindo do produtor. Pode ser uma planta, pode ser uma alga, certo? Uma cianobactéria. Daqui a pouco iremos ver isso. Pessoal, e aí esses seres que estão aqui em cima? Eles são o quê? Eles são os decompositores. Olha aqui, ó. Decompositores. Está aqui escrito lá, né? Os decompositores. Os decompositores, eles se nutrem aqui, tá certo? Eles reciclam a matéria orgânica, tá certo? São representados por fungos e bactérias. Vocês estão vendo aqui que tem uma setinha saindo do gavião que vai para os decompositores, também saindo da serpente, também saindo do roedor, também saindo do grilo e também saindo da planta. Quer dizer o quê? Que todos esses seres aqui, ó, certo? Eles liberam compostos que podem liberar alguns compostos ali que vão ser utilizados pelos decompositores ou eles vão morrer, certo? Porque todos os seres aqui são seres vivos e todo ser vivo morre, tá certo? Vai chegar um momento que eles vão morrer. E aí, pessoal, por exemplo, a planta morreu, vai ter ação ali de decompositores. A serpente morreu, vai ter ação de decompositores, certo? Então veja que os decompositores podem atuar aí, ó, sobre esses diferentes níveis. Por isso que eu não vou colocar aqui um nível trófico aqui, ó, nos decompositores, certo? Eu não vou dizer que ele é quinto nível trófico, aqui nós não usamos. Tudo bem? Pois ele pode atuar sobre qualquer nível aqui desses outros. Aí nós não colocamos aqui o nível trófico para ele. Mas lembrando que os decompositores reciclam a matéria, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Isso é representado por fungos e bactérias. Agora ficou fácil. Olha aqui a cadeia alimentar agora o quê? Aquática. A cadeia alimentar aquática. É o mesmo esquema, pessoal. Bora lá. Eu vou bem rapidão. Quem é o produtor aqui? O primeiro a aparecer na cadeia alimentar. O fitoplâncton, tá certo? Que são seres que realizam o processo de quê? De fotossíntese. Eu vou, tá certo, colocar aqui no canal uma aula sobre os plânctons, os bentos e os néctons. Fiquem ligados, acompanhando tudo, certo? Mas eu já adianto, o fitoplâncton é ser que faz o quê? Fotossíntese. Diferente de zooplâncton, que não faz, é um conjunto de seres ali, tá certo, que vivem na água. Os dois se deslocam, tanto o zooplâncton quanto o fitoplâncton se deslocam de forma passiva, ou seja, a água leva eles, a correnteza leva eles, mas há uma diferença que eu não posso esquecer de forma alguma para a prova, certo? O fitoplâncton são seres autotróficos, tá certo? Olha, engloba ali muitos seres autotróficos. O que seria isso? Seres que fabricam seu próprio alimento. Não esqueçam disso, tá certo? Enquanto que o zooplâncton não fabrica seu próprio alimento. Então são seres o quê? Heterotróficos. Certinho, turma? Não fabricam seu próprio alimento. Seta aponta para quem come. Então veja, o zooplâncton aqui, ó, ele come quem? O fitoplâncton. Então o fitoplâncton que fabrica o seu próprio alimento, ele serve de alimento para quem? Para o zooplâncton. Por isso que eu coloquei aí a setinha, certo? Vamos lá, seguir sem demora. Veja, o zooplâncton aqui, ó, vai servir de alimento para quem?
a setinha está saindo dele apontando para o peixe o quê? Filtrador. Então, o peixe filtrador aqui come o zooplâncton. Quem é que come o peixe filtrador? Olha, a setinha saindo do peixe filtrador para o peixe o quê? Carnívoro. Então, o peixe carnívoro aqui, ó, ele come o peixe filtrador. Quem é que come o peixe carnívoro? A orca. Então, o peixe carnívoro serve de alimento para quem? Para a orca. E aí, eu e você agora bem rapidinho, certo? Você vai me dizendo aí quem é o produtor daqui, eu vou colocando produtor, consumidor e assim seguimos, certo? Quem é o produtor? Me diga aí bem rapidão, vou esperar um segundo. Exatamente isso, o produtor é quem? O fitoplâncton. Quem é o consumidor primário? O consumidor primário é o primeiro a consumir na cadeia, ele consome o produtor. É quem aqui? O consumidor primário é o zooplâncton, certo? Quem é o consumidor secundário? Consumidor secundário aqui seria quem? O peixe filtrador. Quem é o consumidor terciário? O consumidor terciário aqui é o peixe carnívoro. Quem é o consumidor quaternário? A orca, tudo bem? Feito isso, sem perder tempo, vamos fazer o que, turminha, que eu disse a vocês? Coloque agora, observem, coloque agora o nível trófico. Quem é o primeiro nível trófico aqui? Os produtores. Então aqui, primeiro nível trófico, e assim eu sigo. Aqui seria o zooplâncton, segundo nível trófico, o peixe filtrador, terceiro nível trófico, o peixe carnívoro, quarto nível trófico e a orca, quinto nível trófico. Tudo bem, turma? E aí veja novamente, como eu disse, primeiro coloque ali quem é produtor, consumidor e siga, e depois coloque ali o que? Os níveis tróficos, para você não confundir, tá certo? O nível trófico é a posição que o seu ocupa ali na cadeia alimentar. Novamente aparece aqui fungos e bactérias, que são seres o quê? Decompositores, decompõem ali a matéria, tá certo? A matéria orgânica, a matéria morta, certo? E também fezes, tá certo? Os cadáveres. E aí, pessoal, veja, os decompositores, os fungos e as bactérias podem atuar sobre qualquer nível trófico desse. Por isso que eu não vou dizer aqui que ele tem um nível trófico aqui sendo ocupado, certo? Tudo bem, turma? Essa sequência linear aí é chamada de quê? Essa sequência linear, tá certo? Onde eu tenho um C servindo de alimento para outro, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de cadeia, tá certo? Eu vou chamar de quê? Cadeias alimentares. As cadeias alimentares são sequências lineares. Tudo bem, né? Vamos seguir, que tem muita coisa boa para a gente falar. E aí, pessoal, o que seria uma teia alimentar? Teia alimentar, vamos para aqui agora. Teia alimentar é também chamada de quê? Rede alimentar. Muito fácil. Depois de eu entender a cadeia alimentar, as teias alimentares são um conjunto de cadeias. Então veja aqui, o conjunto de cadeias alimentares interconectadas, ou seja, que se relacionam, tá certo? E que são necessárias, olha, para o equilíbrio o quê? Ecológico. A capacidade para que haja ali a capacidade das populações se manterem o quê? Estáveis. Como assim? Vou mostrar a vocês daqui a pouco, pessoal, uma teia, tá certo? Essa teia aqui, ó, que tá maior aqui para nós analisarmos, certo? E vocês vão ver que um C aí consome o outro, e isso faz, tá certo? Quando o C ali acaba predando o outro, controla aquela população, tá certo? Daquela presa. Isso é necessário para manter o quê? Para manter o equilíbrio das populações. Ah, professor, não sei o que é uma população. Você vai ter que voltar nas aulas anteriores, tá certo? Para entender o que é uma população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie na mesma área geográfica. Então, essas teias alimentares são importantíssimas para a manutenção de quê? Para a manutenção do equilíbrio ecológico. Para, tá certo, que as populações ali se mantenham o quê? Estáveis. No momento em que. Ah, deixa eu tomar só uma água aqui, só um instante. No momento em que há a extinção de uma espécie, pode acontecer o que ali? Pode acontecer o desequilíbrio ecológico. Vou explicar aqui na prática com vocês, tá certo? Na teia, vocês vão entender. Certo, turma? Então vamos ver aqui com bastante atenção, vocês vão entender tudo. Observe. Pessoal, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, certo? Uma teia alimentar, um conjunto de cadeias. E aí, pessoal, eu vou com toda a calma do mundo com vocês, certo? Paciência para a gente aprender de fato, certo? Procure aqui o produtor. O produtor aqui seria quem? A grama. Então aqui eu vou colocar P de produtor. E eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Da grama tá saindo essa seta apontando para o gafanhoto. Então o gafanhoto aqui é consumidor primário. Seta aponta para quem come. Depois aqui, ó, do gafanhoto vai apontar para o pássaro. Então se o pássaro come o gafanhoto,
e o gafanhoto é consumidor primário, o pássaro será o quê? Consumidor secundário. Quem é que come o pássaro aqui? Se alimenta do pássaro? A cobra. Logo, a cobra será consumidor o quê? Terciário. Quem é que se alimenta da cobra aqui? O falcão. A seta aponta para quem come. O falcão será consumidor quaternário. Esta cadeia aqui, ó, eu acabei. Vamos seguir outro caminho agora? Porque eu estou interpretando aqui uma teia, certo? E aí eu vou ter vários caminhos. Vamos começar aqui novamente pela grama, tá certo? Quem consumiu aqui a grama foi o gafanhoto, certo? Aí o gafanhoto, observem, vai servir de alimento aqui para o sapo. Se o gafanhoto é consumidor primário, o sapo será consumidor o quê? Secundário. Olha esse sapo, ele serve de alimento para quem? Seguindo esse caminho, para a cobra. Se o sapo é consumidor secundário, certo? A cobra vai ser consumidor o quê? Terciário, por esse caminho também. Continua a mesma coisa aqui, né? E se a cobra é terciária aqui e ela serve de alimento para o falcão, continua sendo consumidor o quê? Quaternário. Certinho, turma? Tem mais um caminho, né? Vamos lá pegar outra cor para vocês entenderem tudo. Deixa eu pegar aqui o azul agora, olha. Começando novamente, a grama é produtor, o gafanhoto consumidor primário, o sapo consumidor secundário. Vamos aqui para essa seta, olha. A seta para aqui agora, a seta do sapo aponta para a coruja. A coruja vai ser consumidor o quê? Consumidor terciário, certo? Consumidor terciário. A coruja está servindo de alimento para alguém, tem seta saindo dela para alguém comer ela, se alimentar dela? Não tem, né? Então parou aqui, certo? Vamos agora seguir este outro caminho aqui, ó. Este outro caminho. Vamos lá ver? Observem. Aqui a grama é produtor e este rato aqui que come a grama seria o quê? Consumidor primário, certo? E aqui, pessoal, olha, a seta do rato vai para a coruja. No caso aqui, ela seria consumidor o quê? No caso aqui, ela seria consumidor secundário. Se eu for por este caminho, certo? E agora, saindo desse rato aqui, olha, eu tenho outra seta que vai lá para o falcão. Observem que este rato aqui, certo, turma? Ele é consumidor primário. No momento que o falcão consome ele através desse caminho aqui, ó, o falcão aqui ocupa, tá certo? A classificação aqui de consumidor o quê? Secundário, pois ele está comendo o rato que é consumidor primário, certo? Então veja quantas possibilidades eu tenho. E aí vamos agora, certo, para aqui, ó. O rato aqui está servindo de alimento para quem? Segue aqui o caminho, para a raposa. Se o rato é primário, a raposa vai ser consumidor o que aqui? Secundário, certo? Acabou as setinhas do rato, né? Vamos agora aqui, olha. Continuando aqui a grama, que é produtor, certo? A grama aqui, ela é produtor, tá certo? É um produtor. O coelho aqui seria consumidor o quê? Primário, tá certo? Pois consome o produtor. E aí, pessoal, a raposa, olha, a seta aponta para quem come. A raposa se alimenta de quem? Do coelho. Então a raposa seria consumidor secundário, continuaria ali, né, na classificação. E aí, certo? Este coelho também serve de alimento para quem? Também serve de alimento para o falcão. Então o falcão aqui faria papel de quê? Desculpe-me. O falcão aqui faria papel, certo? Quando come o coelho ali, ele faz, tá certo? Papel de consumidor o quê? Consumidor secundário. Então veja quanta coisa aí interconectada, né? E você só colocou até então, nós só colocamos quem é, quem são os consumidores e os produtores, certo? E ainda falta você colocar o nível trófico, tá certo? Eu vou colocar somente de alguns aqui para não ficar, tá certo? Muito bagunçado aqui a sua mente, mas veja. Observem aqui, pessoal. Deixa eu pegar uma cor diferente, certo? Vou escrever aqui de preto. Olha, quem é o primeiro nível trófico aqui? Certo? A grama. Então ela vai estar no primeiro nível trófico, certo? Se você seguir esse caminho aqui, ó, gafanhoto não se alimenta dela, então ele será o quê? Segundo nível trófico. E assim você segue. O pássaro será o quê? Terceiro nível trófico. É a posição na cadeia. E a cobra será o quê? Quarto nível trófico. E assim você segue. E o falcão aqui será o quê? Quinto nível trófico. Entenderam, né? Vocês entenderam que vocês primeiro colocam quem é produtor, quem é consumidor e depois saem colocando os níveis tróficos. Eu vou por outro caminho agora, certo? Só para você ver uma coisinha que eu quero fechar aqui com vocês. Olha, o que é que você tem aqui? Ó? O produtor, que é o primeiro nível trófico. O coelho seria o quê? Segundo nível trófico. Se eu for por esse caminho lá para
o falcão. O falcão vai ser o quê? Se aqui é segundo e aqui está apontando para ele, ele vai ser terceiro nível trófico. Como é que as bancas perguntam? Tá certo? Ela coloca lá uma T e pergunta qual organismo ocupa mais de um nível trófico. Por exemplo aqui, o falcão aqui, ó, observe ele. Ele ocupa mais de um nível trófico, sim ou não? Se eu for por esse caminho aqui, ó, ele fica no quinto nível. Mas se eu for pelo outro caminho, certo? Mas se eu for pelo outro caminho, ele fica em terceiro. Então aprendam, tá certo, a fazer isso. Primeiro quem é produtor, quem é consumidor, depois os níveis tróficos. Espero que tenha ficado claro aí na mente de vocês, certo? E aí, ficaremos por aqui, entendemos aí, tá certo? A diferença entre teia e cadeia alimentar. Na próxima aula nós iremos fazer a parte 2 dessa aula, não perca para não ficar muito extensa, certo? E aí continuaremos a algumas explicações a mais, certo? E depois questões. Fiquem ligados, certo? Deixe o like se foi útil o vídeo, continue nos acompanhando e tchau, tchau, até mais.